Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz, na verdade, já faz um ano com um grande amigo meu que mora em Londres e eu escolhi essa entrevista porque ela é muito interessante. Ela é um resumo de histórias que eu escuto de novo, de pessoas que, como eu, começaram a pilotar motocicleta mais tarde. E quando eu digo mais tarde é a partir dos 30, 35, 40 anos, certo? Então, essa entrevista aqui vai ser a introdução para um tema que a gente vai discutir nas próximas semanas, que tem muito a ver com alguns dos mitos e das, nós chamamos de lendas idiotas, das mentiras que são contadas, ou que as pessoas simplesmente acreditam, né? Simplesmente por olhar e deduzir isso, falar assim, é assim que é, tá? Baseado nas informações que elas recebem da mídia, de mentiras que levam motociclistas à morte. Eu vou deixar essa parte de estatística para um próximo vídeo, mas só para introduzir aqui para vocês, mais da metade dos motociclistas que morrem no Brasil estão acima de 35 anos, certo? Desculpa, estão acima de 30 anos. Metade, praticamente, está acima de 35 anos, metade. Então, e a média de idade dos motociclistas do Brasil está girando entre 22 e 23 anos de idade, ou seja, as mortes, os aleijamentos, os acidentes desproporcionalmente afetam as pessoas, os motociclistas mais sêniores, e especialmente motociclistas que começaram a pilotar mais tarde e, não sei, chegaram a uma posição na vida, se aposentaram ou são profissionais liberais, né? Os filhos já estão mais ou menos criados, tenho o sonho de comprar uma moto, vou começar, quero viajar, e é ali que começa. Ou de repente numa situação no trabalho, eu não aguento mais pegar ônibus, se fosse de moto eu chego mais rápido, coisas desse nível, ou por prazer, ou até para ir e voltar do trabalho, compram uma motocicleta. Esse é o grupo de risco máximo, certo? E são não profissionais, então eu vou sustentar todas as afirmações que eu estou fazendo aqui e ir a fundo no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto, essa entrevista, eu gostaria que você visse essa entrevista como se você está dentro desse grupo, certo? Se você começou a pilotar mais tarde, você vai se interessar em escutar. Tá? E o que é interessante aqui é nós dizemos que a técnica e o treinamento é a única salvação para você ter completa segurança e liberdade em cima de uma motocicleta. É totalmente possível, você está absolutamente seguro, tem a menor probabilidade de sofrer um acidente do que um motorista de carro em cima de uma moto. Total. E não é simples, não é fácil, tem treino, tem técnica, mas nós esperamos que você acredite na gente, a gente vai fundamentar isso. Então essa entrevista é apenas para ilustrar a diferença de um teste, um treinamento que é feito no Brasil versus um treinamento que é feito no exterior, certo? E não fique maravilhado, porque no exterior, não. O que você vai ver como treinamento que é feito para moto no exterior é exatamente o treinamento que você teria no Brasil para você pegar uma licença de carro, ou de caminhão, ou de ônibus, só não é feito para moto. Então quando você fala assim, porque o exterior não, aquilo que nessa entrevista que está sendo descrito aqui, se você parar para olhar e falar, poxa, para eu tirar a carteira de carro, eu tive que fazer exatamente essa mesma coisa. Eu tive que fazer teste em rua, eu tive que... Então, não assim, porque no exterior é melhor. No exterior é melhor porque é feito de um jeito melhor, mas podia ser feito no Brasil também porque é feito para carro. Então, esse é o plano de fundo que eu gostaria que vocês escutassem nessa entrevista. Tá? E essas diferenças, a gente fala de acidentes ou acidentes quase acontecendo, e a gente comenta a respeito de técnicas, algumas das técnicas talvez vocês não conheçam, certo? Ou tenham só ouvido falar. Não se preocupa, né? Se quiser anota, porque nos próximos vídeos nós vamos fazer descrições de acidentes, nós vamos mostrar determinadas técnicas, vai ser bastante interessante.
Ok? Então, eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Depois, no final, tem algumas palavrinhas aí para dar para vocês. Começa. Primeira pergunta, me conta um pouquinho quem tu é, o que tu faz da vida, qual é o teu negócio. Eu sou Thiago, né? A gente se conhece já há alguns anos. Aqui em Londres eu sou professor de natação, dou aula de natação para crianças de 2 anos de idade até 10, 11. Essa é a maioria da idade, né, que eu dou aula de natação. E o meu tipo de trabalho, o tipo de serviço que eu presto como professor de natação, eu faço visita na casa das pessoas. Eu dou aula particular, individual, fazendo visitas semanais, né? A gente vende o produto que são aulas durante o termo escolar, e semanalmente eu faço as visitas nas segundas mesmos clientes, nas terças mesmos clientes, e eu uso a moto muito para fazer esse vai e vem de um lado para o outro, saber exatamente o tempo que eu vou gastar de meu deslocamento de uma casa para outra. O que mais que eu faço? Eu sou formado em design gráfico já há muitos anos. Hoje eu não exerço muito mais essa função. Eu tive uma empresa no Brasil de design gráfico, depois uma empresa em Florianópolis para desenvolvimento de produtos para turismo, voltado na linguagem, no jeito de falar do pessoal de Florianópolis. Sou também um líder de introdução, líder de classe da Landmark, educação para desenvolvimento pessoal e liderança. E estou me desenvolvendo também como trader no mercado financeiro. Quanto tempo tu anda de moto? Eu comecei a andar de moto em 2009. 2009 foi quando comecei a andar de moto aqui em Londres. Existe um treinamento chamado CBT, que é uma abreviação de Compulsory Bike Training, onde fazendo esse treinamento durante um dia, você tem uma permissão para pilotar motos de até 125 cilindradas com uma placa de learner, né, que é um aprendiz. Então, para identificar com os outros motoristas do trânsito, dizendo que você é uma pessoa que está em fase de aprendizado. Isso é válido por 2 anos. E para mim no início foi excelente, porque uma moto de 125 cilindradas para andar dentro da cidade é mais do que suficiente. Então na época eu já dava aula de natação, era um serviço diferente. Eu ia para um local só e prestava serviço de natação lá. E a moto me ajudava bastante a carregar o que eu precisava carregar. Antes disso eu pedalava, então chegava muito suado nos lugares onde eu precisava ir, e com a moto facilitou muito. Então desde 2009 que eu ando de moto, eu passei durante 2 anos andando de moto com CBT. Em 2013 eu voltei ao Brasil, e no Brasil eu tirei pela primeira vez eu tirei a carteira de moto para pilotar qualquer tipo de moto, né? Antes de vir para Londres, pilotar moto era uma coisa para mim que era fora do meu radar. Assim, é muito perigoso, não vou me expor. E aqui em Londres eu quebrei esse paradigma. Depois no Brasil quando eu voltei tirei a carteira para pilotar moto. E lá pilotei moto de 300 cilindradas por mais 2 anos. Mais 2 anos. Já sofreu algum acidente? Nunca sofri nenhum acidente. Tive várias situações onde o perigo estava iminente, assim, onde eu vi que eu me safei por uma ajuda divina ou simplesmente por sorte, assim, mas eu consegui ver o perigo muitas vezes perto nesses anos pilotando. Tirando finos, então? Sim. Quantos finos, assim, me dá um número? Bom, vou chutar aí algo em torno de 15 a 20 vezes, por aí. Tá, então é sorte mesmo, hein? Sorte. Não, okay. sim, sorte. E eu acho que a gente vai aprendendo, né? É um processo, como eu te falei naquela primeira fase, quando eu tinha o CBT, né? Eu estava como aprendiz. Ali nos primeiros 2 anos, foi a concentração dos maiores finos que eu tirei. Às vezes não observar o trânsito vindo de uma outra direção. Aqui tem muito ciclista dividindo a estrada contigo, então tem esse outro perigo.
Então, nesses primeiros 2 anos foram onde concentraram os casos mais próximos de um acidente para mim. Ok. Mais até do que quando você morava no Brasil, Florianópolis, certo? Isso, em Florianópolis. Mais até, porque quando eu fui para o Brasil eu já tinha, vamos contar aí, 4 ou 5 anos de experiência andando de moto. Então eu posso considerar que eu já tinha, além do treinamento que eu fiz no Brasil para tirar a carteira completa, né, a carteira de motorista de moto, eu já tinha uns 5 anos de experiência. Mas, mesmo assim, até porque pilotar no Brasil é diferente de pilotar aqui. Eu diria que a atenção dos motoristas de moto no Brasil é muito menor do que quem pilota moto aqui na Europa. Por quê? Uma das primeiras coisas que eu diria é a dificuldade que você tem para tirar uma carteira de moto. Para você estar pilotando motos grandes aqui no então é do treinamento. Então isso vem com o treinamento para tirar a carteira. Exatamente. Então, Ok. para tirar a carteira, o treinamento ele é extenso e ele é muito criterioso. Eu, quando tirei minha carteira no Brasil, fiz 2 dias de treinamento e um teste que foi num pátio sem me avaliar pilotando na rua. Né? Aqui em Londres eles fazem o teste para você tirar a carteira de motorista. O teste é em 2 etapas. A primeira etapa, sem falar na parte teórica que no Brasil também tem, mas a primeira etapa seria a prática no pátio, que é fazendo figuras de 8, fazendo manobras em baixa velocidade, redução de velocidade. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, porque no Brasil você fez teste teórico? No Brasil eu fiz teste teórico para pilotar carro, mas não para pilotar moto. Então quando você foi, já tinha uma carteira de motorista, certo? Já, sim. Ou seja, você foi simplesmente fazer um teste para tirar a carteira de moto. Uhum. Quanto tempo durou o teste? Do momento que você subiu na moto até você terminar? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Eu acho que até menos. Se bobear foi não até dá menos. não dá 2 minutos o teste. Se inteiro. bobear foi até menos, Então vamos lá. O teste teórico, você mesmo já tendo uma carteira, você teve que fazer um teste teórico específico para motocicleta aqui na Inglaterra tive. Ok. Como é que é esse teste? Então o teste teórico ele é focado em alguns critérios para você saber que tipo de moto você está pilotando, os perigos que tem de por exemplo, frear em condições de chuva, ou coisas que tem aqui, frear em condições de neve, o peso que tem quando você carrega um passageiro. Então são perguntas, são questões a respeito desse universo, digamos assim. Específico para motocicleta? Específico para motocicleta. Ok. Tem uma parte muito interessante que toma um bom tempo do teste teórico, que são você assiste vídeos onde você tem que identificar a sua percepção para poder identificar perigos. Então, teste de reação. Teste de reação. Um simulado, assim. Você simula, você está numa motocicleta. Exato. Captei. Como é que você foi na primeira vez que fez esse teste? Eu fiz a primeira vez, eu achei que ia tranquilo, eu estudei, sabe? Eu estudei. Tem aplicativos hoje em dia, tem manual para você estudar. A primeira vez que eu fiz o teste teórico, eu reprovei. Reprovou. Você sabe o que exatamente você reprovou? Pergunta se você errou. Eu lembro que eu reprovei foi em detalhes de perguntas a respeito quando você chega numa rotatória de moto, qual a sua posição caso você sair na saída 3. Era o tipo de coisa que para mim foi um chute, ou o hábito que eu tinha anteriormente. E é completamente... A minha percepção era completamente errada. Esse é um dos tipos de coisa. Eram critérios assim, qual a sua posição, o que você faz em determinada situação, sabendo que você está de moto, o que você faz? Você faz à direita, você se coloca próximo do pavimento, esse tipo de coisa. Foi onde eu errei o maior número de questões e reprovei no teste teórico. Ok, posicionamento. E daí você falava do teste prático, isso, que é dividido em 2 partes. 2 partes. Eles chamam de módulo 1 e módulo 2. O módulo 1 ele é um teste todo no pátio,
fazendo, como eu falei, figuras de 8, manobras em baixa velocidade. Que manobras? Manobras de baixa velocidade, por exemplo, fazendo zigue-zague e depois fazendo as figuras de 8. Manobras do tipo você simular que está num ambiente de trânsito e fazer o que eles chamam de U-turn. No Brasil a gente chama de Meia volta. Mas essa meia volta, e foi um dos motivos no qual eu reprovei a primeira vez no meu teste 1, essa meia volta ele requer uma prática de observação que eles são extremamente criteriosos aqui. Que hoje o nome é? Que eles chamam de lifesaver. O salva-vidas. O salva-vidas. Você extremamente demonstra o quanto você vira o pescoço para ver o que está acontecendo no trânsito que está vindo antes de você fazer qualquer mudança de direção. Aí você acelera, começa a fazer a manobra, faz mais uma checagem e aí conclui a manobra. Se não me engano, quando você entra para fazer o teste, eles avisam que é para você se comportar dentro da quadra fechada como se você estivesse no trânsito. Exato. Então quando você vai fazer a rua, vai fazer essa meia volta, é como se você estivesse numa rua normal. Ou seja, se você numa rua normal fizer sem fazer essa checagem para trás, você pode ser colhido por trás por um carro. Risco. Exato. Ou uma outra moto, etc. A função do teste, depois eu consegui perceber o porquê eles são tão criteriosos, é realmente te prover de mecanismos onde você vai estar o mais seguro possível na situação de trânsito. Então, esse foi um dos movimentos tão simples que a gente faz com tanta frequência, às vezes aqui, e muitas vezes com tanta confiança, que eu fui reprovado. Também no pátio tem simulações de velocidade, onde eles têm um controle, tipo um radar, e eles pedem para você vir fazer uma meia volta em alta velocidade, tipo, seria 60 km por hora, e passar no radar a essa velocidade. Depois fazer o mesmo percurso e antes de passar no radar fazer um desvio, como se estivesse uma manobra evasiva. Se estivesse desviando de algum obstáculo. E depois fazer frenagem de segurança. Não sei emergência. De emergência. Eu quando eu fiz esse teste, eu reprovei na manobra evasiva. Uhum. Porque uma das coisas que a manobra evasiva testa não é só a manobra evasiva, é fazer o deslocamento visual para você. Se você não olhar para o cone no qual você está desviando, para onde você está indo, você vai passar muito rente e bater e derrubar o cone do qual você está desviando. Se aquele negócio fosse um concreto, seria o teu pé indo embora. E eu derrubei o cone a primeira vez, apesar de já estar pilotando há 8 anos. Uhum. Né? Então, mas eu nunca tinha aprendido, por exemplo, deslocamento visual no Brasil. Exato. E daí tem a frenagem de emergência. Me conta como é que é esse teste de frenagem de emergência. Você faz a curva em 60 por hora e daí? Você faz a curva, você está a distância mais ou menos de uns 300 metros do instrutor. E o que ele fala para ti no momento que você vier na minha direção, você tem que estar na velocidade mínima de 60 km por hora. Você vem na minha direção, quando eu levantar o braço, você freia o mais rápido possível, da forma mais segura possível. Então, e ele fala, eu espero que você freie não sei quantos metros antes de mim, mas freie de uma forma segura. São 3 segundos, não é? E você toca em cima dele. Isso, na direção dele. No momento que ele levanta o braço, você freia. Não freia antes, nem freia depois. Isso não te dá um nervoso, você tocar em cima do cara? Porque literalmente, não é do lado, é em cima dele. Na direção dele. Dá um nervoso, porque tu não se vê numa situação dessa durante mas é uma prática essencial, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Alguém atravessar a rua e você precisar frear, e você tem que estar treinado para executar aquele tipo de ação, digamos assim, né? Então, eu aprendi bastante. Isso a gente falando ainda de módulo 1, né? A primeira parte do teste prático para ter habilitação. E como é que é o módulo 2?
O módulo 2, ele é... Só para voltar com relação ao módulo 1, o módulo 1 ele dura em torno de 10 minutos. 10, 12 minutos, o processo inteiro. Então vamos ver o que você vê. Você faz as figuras de 8. Uhum. Você faz o zigue-zague. Exato. Você faz em baixa velocidade. O instrutor ou o avaliador vai andando do seu lado. Uhum. Passos lentos, se você tem que controlar a moto. Acho que por 20 metros, uma coisa assim. Exato. Aí você faz a primeira curva para pegar velocidade. Acelera em curva. Uhum. Aí E essa primeira curva ele pede para você parar num quadrado. Exatamente num quadrado, com as duas rodas dentro do quadrado. É uma demonstração de controle de... Isso embaixo, mesmo não sendo alta velocidade, mas para demonstrar o controle que você tem mesmo com a moto numa velocidade tranquila. Depois você tem a curva na qual você tem que passar uma velocidade 50 a 60 km por hora. Depois você tem essa curva de novo em alta velocidade com o desvio. Manobra evasiva. Manobra evasiva. Uhum. E depois você faz o mesmo com a frenagem de emergência. Ok. E daí você tem a meia volta. Uhum. E eu acho que são esses os movimentos. São esses movimentos. Uma coisa importante e que eu lembro o quanto, principalmente nas autoescolas que você vai para fazer treinamento para poder passar nesse teste, e tu vê o nível de excitação que as pessoas que passam, é como se tivesse passado no vestibular, pela dificuldade que é o teste. Não é qualquer um que passa. Não é qualquer um que passa. E nessa custa parte... caro. Exato. Quanto custa o teste? O teste em si... O teste em si eu não lembro quanto foi. Eu lembro que com o pacote da autoescola, que não foi muitos dias que eu paguei, com o pacote da autoescola, contando o custo dos testes, foram algo em torno de 850 libras vezes 4, falar em 4 para chegar aos reais. Então a gente está falando aí de 3.200 reais, algo em torno disso, 3.300, 3.400 reais. No módulo 1, todo esse processo, enquanto você está no pátio, e lembrando que no início eles falam, simule como se você estivesse em local de trânsito. Uhum. Uma coisa que eles checam, e existe depoimentos de pessoas que reprovaram, não por fazer qualquer desses movimentos errados, mas por iniciar o movimento, no momento que estão partindo com a moto, não fazer a checagem. Checagem de espelho, checagem de ombro, salva-vidas. Exato. Antes de acelerar a moto. Antes de qualquer movimento. Cada Exato. vez que você vai arrancar, a checagem como se estivesse na rua. Reprovados por conta de observação de partida. Quantas observações você pode errar para ser reprovado? Salva-vidas ou... Eu não sei te dizer, mas se eu não me engano, 2 ou 3. 2? Se eu não me engano. Quantas você errou para ser reprovado na meia volta? Mas naquela manobra específica, ela requer realmente a observação, que faz parte do teste. Falando desse tipo de observação antes de qualquer partida, eu imagino que eu não sei, eu estou chutando aqui, mas eu imagino que é algo em torno de 1 ou 2. Mas é uma só? Ok, bom. Então, só. E me conta um pouco do módulo 2. Módulo 2... O módulo 2 é... A primeira vez que você fez, você reprovou também. A primeira vez que eu fiz, eu reprovei. Todos eles eu reprovei a primeira vez e aprovei na segunda. Isso já estando pilotando, quantos anos? Já desde 2009, estamos aí falando de 8 anos pilotando moto. Então o módulo 2, ele é um teste onde o examinador vai numa moto com o rádio te passando instruções. Você tem um capacete com o rádio escutando o que ele está falando. Exatamente. E ele vai te passando instruções do tipo, siga, nós vamos fazer durante 15 minutos pilotagem independente, onde eu vou te passar direções e você vai seguir e vai tocar como se você estivesse pilotando sozinho. Aí a gente parte e de novo, aquele critério de
sempre qualquer movimento que você for fazer, qualquer aceleração, partida que você for fazer, checagem de ombro e salva-vidas. Então a gente parte, passa em direções, siga as placas para o sul da cidade, por exemplo, né? E lá vamos nós. Então tem toda a questão da indicação, olhar o espelho antes de indicar, indica, antes de fazer um movimento, checa de novo, aí faz o movimento, se posiciona para fazer virada. Olhar a sinalização, manter distância dos veículos. O processo todo dura 35, 40 minutos. E tem 35, 40 minutos de teste. Pilotando com o examinador. E o cara na moto de trás só observando. E caneteando. Essa parte da pilotagem independente, ele fala muito pouco. Então, passa em direções, ele vai te avaliando. Aí, em um determinado momento, ele fala: Thiago, pare num lugar seguro à sua esquerda. Aqui a gente pilota na mão esquerda, né? Então, pare num lugar seguro, onde você identificar para a sua esquerda. Que é muitas vezes onde eles vão fazer anotações daquilo que você executou durante esses primeiros 15 minutos. Aí ele checa também uma avaliação de qual lugar que você escolheu para parar, como que você fez a sua paragem, aonde você posicionou de forma que a sua próxima arrancada seja limpa, a sua visão esteja limpa para você voltar à pista, a forma como você volta para a pista, posicionamento e tudo mais. E tem vezes que eles pedem para você parar em subida de morro para ver a sua capacidade de fazer arranque em cima, né, em posição de decline. Que mais que tem? Umas coisas que as pessoas costumam reprovar é aproximação demasiada do veículo da frente. Posições de anterior a uma ciclovia. Ciclovia não, a uma... como que a gente chama? Roundabout, como é que a gente chama? Rotatória. Então, a posição que você está do carro da frente, né, eles falam para você deixar sempre a posição de duas motos, né, o espaço de duas motos do veículo da frente, por questão de segurança sua, o carro pode virar e tal. Então, isso requer um cálculo de, às vezes, o carro da frente vai parar assim que ele passou uma zebra. Então, se você estiver muito próximo, você vai acabar parando em cima da zebra. E foi um dos motivos no qual eu reprovei da primeira vez que eu fiz o módulo 2. Parou, botou o pneu em cima da zebra, já era. Já era. Falta grave, você pode cometer uma. Reprovado. Então, eu diria, são bem criteriosos e por ser criteriosos, eles fazem com que você se prepare e a sua preparação seja tão intensa que você adquire esses hábitos para quando você estiver pilotando no dia a dia. Eu lembro que quando eu fiz esse teste o treinamento para checagem de ombro, coisa e tal, tinha o meu instrutor gritando na minha orelha tantas vezes que quando eu estava no banheiro, em casa, assim, eu ia pro lado já. Eu olhava, tava na cozinha, alguém, vai pra lá, eu já. Checagem de ombro, checagem de ombro andando. Muito bem. O que mais que eu queria te perguntar? Compara assim a extensão dos movimentos, e talvez você não lembre todos eles, mas o que realmente o teste no Brasil está te testando em relação a isso que você fez? Porque aqui custou aí 850 libras, R$3.400. Você fez uma semana, 20 horas de treinamento. Uhum. Aí mais testes de teórico, vai o que? Meia hora, 45 minutos? Teste teórico. Sim, O teste módulo 1 no campo fechado, 10 minutos. Uhum. E depois mais 40 minutos de teste em rua. Ou seja, uma bateria extensa. O que realmente você acha que um teste no Brasil está te testando? Em relação a isso que você já fez aqui. O teste no Brasil, a minha percepção era mais assim, vamos cumprir tabela. Vamos fazer o que precisa ser feito para você ter a carteira. Não testa nada, então.
Não, sinceramente não. Eu fiz durante uma semana o teste com né, o curso com autoescola, que é obrigatório você fazer via autoescola. Então, seja lá, autoescola, onde deveria me ensinar para pilotar para minha vida, está me ensinando simplesmente para eu passar num teste. Eles vão lá, desenham num pátio o que é necessário justamente para quando eu sou avaliado no Detran. E dali a gente não faz mais nada. Eu não fui nenhuma vez no período que eu tive autoescola, não sei se em outras cidades é diferente, mas nenhuma vez eu fui com um instrutor pra rua testar minhas habilidades de frear num semáforo ou me preparar pra, sabe, cortar a pista pra entrar numa rua. Eles não te treinaram frenagem de emergência? Não. Não treinaram manobra evasiva? Não. Não treinaram a checagem de espelho, checagem de ombro e salva-vidas? Não. O que eu me lembro que eu fazia durante 5 dias, se eu não me engano foi exatamente isso, segunda a sexta, 5 dias, ia pro pátio, tinha lá 1h30 com o instrutor sentado numa banqueta, olhando eu fazer figuras de 8. Figuras de 8, figuras de 8, figuras de 8. Ah, ok, beleza. Agora vai em cima da linha, tem que andar em cima de uma linha retinho. Aí chega lá, freia, faz a volta. Algo assim, era muito simples. Era muito simples. Foi bom na época para eu pegar a habilidade com aquele tamanho de moto, mas eu não me sentia seguro para pilotar aquele tipo de moto na rua. Então, por isso que por muito tempo eu pilotei scooter, né? Modelo de moto 125 cilindradas automáticas. Já aqui, não, essa parte de autoescola, a primeira coisa que eles fizeram, quando eu paguei a autoescola, o primeiro dia que eu fui lá pro treinamento, liga a moto, vamos pilotar aqui durante 2 a 3 horas, pilotar, vamos pra rua, e eu, pera, mas como assim já vai pra rua? Não, vamos pra rua, você tem que aprender porque isso faz parte do seu teste. Ah, não, mas eu ainda tô meio enferrujado, faz tempo que eu não piloto. Então a gente só vai desenferrujar pilotando. Então, Na rua? Na rua. Na rua. Na rua. Então foi excelente porque... Mas uma rua sossegada. Sim, ambientes onde os instrutores já conhecem, eles fazem os mesmos trechos corriqueiramente, sabe? Aonde podemos, né, trafegar com facilidade e tranquilidade, até por conta do horário. Entendo. Ótimo. Bom, é isso aí, Thiago. Mais uma vez, então. Obrigado pelo teu feedback aí. Joia. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado e parabéns pelo trabalho Duas Rodas. É excelente e desejo sucesso não só para o negócio, mas para as pessoas que estão lá aprendendo com o curso. Eu acho que tem muito a adquirir, tem muito a agregar. E, gente, é segurança, tá? A gente está falando da vida de vocês. Isso, sabe, não tem preço. O investimento nisso não tem preço. Valeu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade, então no meu próximo vídeo nós vamos falar só sobre as estatísticas no Brasil e comparar Brasil com Alemanha, com Inglaterra, só para dar uma ideia dos números e quais as diferenças desse tipo de teste. E o teste está sempre atrelado com a educação, certo? Então, no Brasil, se você vai para uma motoescola, especialmente as básicas, você vai receber apenas a educação necessária para passar no teste. Então, se o teste tem 3 minutos, é mais ou menos o que o teste do Detran tem, você passa em cima daquele pauzinho, você faz, né, os conezinhos, passa em cima de um pauzinho elevado, faz uma figura de 8, engata a terceira, para, e daí tem que manobrar a moto, descer da moto e manobrar a moto. É tipo assim, é patético, certo? Então, a educação foi feita só para isso. Então, você não vê frenagem de emergência, não vê o que foi discutido como manobra evasiva, você não vê deslocamento visual, você não vê manobra salva-vidas, você não vê, enfim, as 29 manobras que nós dizemos que são absolutamente necessárias para você ter absoluta liberdade e segurança no trânsito. Nenhuma. Nós vamos descrever essas manobras e nós vamos descrever também como são feitos os testes no Brasil versus no exterior, para você ter uma ideia de, ei, está faltando alguma coisa. Essa educação avançada existe no Brasil, está disponível, e a nossa missão é informar você para que você tenha poder de ir atrás, certo?
Existem motoclubes que ensinam isso, existem cursos avançados espalhados pelo Brasil. E essa é a nossa missão aqui, que você entenda, ei, eu quero aprender esta manobra. Se elas não forem dadas todas em um golpe só, que você vá nos lugares e colecione elas e possa dizer assim, não, eu agora aprendi a fazer uma manobra evasiva, eu estou mais seguro, agora eu sei fazer uma frenagem de emergência corretamente, eu estou seguro, agora eu sei pilotar na chuva, agora eu sei frenar numa curva, etc, 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 certo? Então, eu espero que tenha sido valioso para vocês, não percam os próximos vídeos. Formação em liberdade e segurança, invista nela.